Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre determinantes, tá? E na aula de hoje a gente vai falar sobre como calcular determinantes de uma matriz de ordem 1 e de uma matriz de ordem 2, tá? Antes de mais nada, o que é um determinante? Determinante é um número real que está associado a uma matriz quadrada, tá? Portanto, toda vez que você tiver uma matriz quadrada, você pode calcular o número real que está associado a ela. A esse número nós damos o nome de determinantes, tá bom? Então, como eu disse, na aula de hoje a gente vai aprender a calcular determinantes de matrizes de ordem 1, né, ou seja, uma linha e uma coluna, e também de ordem 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Então, vamos lá. Vamos começar pela ordem 1. Uma matriz de ordem 1, obviamente, ela só tem uma linha e uma coluna. Então, é uma matriz do tipo A1, só tem um elemento. Primeira linha, primeira coluna. Agora, como calcular o determinante dessa matriz, que também pode ser representado assim, tá, gente? Você pode usar essa notação, determinante da matriz, ou pode simplesmente colocar os elementos da matriz dentro dessas barras, e as próprias barras já indicam que isso é um determinante. Então, nesse caso é o mais simples, não tem muito o que pensar, é o próprio elemento. Então, um número real associado a esse próprio elemento. Por exemplo, se eu tenho uma matriz B, que é formada pelo elemento menos 7, é uma matriz de ordem 1. Então, quem seria o determinante dessa matriz B? O próprio menos 7. Tá? Então, é bem simples. Agora, e se for uma matriz de ordem 2? Como é que a gente procede? Não é tão simples quanto esse caso, mas não chega a ser difícil, muito pelo contrário. Então, digamos que eu tenho uma matriz A, só que dessa vez de ordem 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. A gente representa genericamente dessa forma, né? Primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, como é que a gente faz para calcular o determinante dessa matriz A? Observe, lembre que matriz quadrada tem diagonais, né? Essa é a principal, essa é a secundária. Como é que você vai fazer? Multiplicar os elementos da diagonal principal, ou seja, A1 vezes A22. Aí vem um menos, esse menos é da própria regra, tá? E aí multiplica os elementos da diagonal secundária. A12 vezes A21. Basta usar essa regra aí que está tudo resolvido. Por exemplo, como é que nós faríamos para calcular isso daqui? 2, 3, menos 5 e 1. Lembrando, essas barras já indicam que eu devo calcular o determinante dessa matriz de ordem 2. Então, pela regra aqui que eu acabei de comentar, basta multiplicar esses dois. 2 vezes 1. Aí tem o menos, esse menos, repito, é da própria regra, e aí multiplica esses dois. 3 vezes menos 5. E aí basta fazer as contas, né? 2 vezes 1, 2. Aqui é a multiplicação, então convém fazer o jogo de sinais antes. Menos por menos, mais. 3 vezes 5, 15. 2 mais 15, 17. Ou seja, o número real que está associado a essa matriz de ordem 2 é o 17. Portanto, o determinante dessa matriz é 17. Ok? Essa questão de determinantes vai ser muito útil na frente, tá? Quando nós formos resolver equações matriciais um tanto quanto mais complicadas e principalmente quando formos estudar sistemas lineares. Valeu? Até a próxima!